Viajar por Minas Gerais e não falar sobre a culinária mineira é quase um pecado mortal, né? E aí, aproveitando esse embalo dos tropeiros, do tropeirismo, eu quero entender um pouco mais sobre essa tradição mineira, que é essa comida deliciosa, né? Olha, não tem como viajar para Minas Gerais, fazer um programa dessa dimensão e não falar da comida mineira, né? Não. É impossível. É impossível. Eu acredito que até a comida mineira está ligada à hospitalidade mineira. Muito ligada. Tem todo um aspecto histórico que a gente pode desenvolver para conseguir entender isso, como isso funciona. Imagine uma região aurífera começa a ser descoberta, você naquele momento você não tinha aquela região como uma região de muita agricultura, né? Basicamente o que existia, certo, a agricultura era indígena, né? Era agricultura indígena. Então, de repente, uma população afluindo, né, para aquelas regiões, precisando de alimentação e obviamente que você não tinha essa alimentação. Então, basicamente, você teve muitas crises de fome mesmo nas regiões mineiras, né? E basicamente essa alimentação ela vai vir de outros estados, como por exemplo São Paulo. E na verdade não dá para falar muito da culinária mineira sem falar da culinária paulista. Né? E a gente brinca que o nome na verdade é culinária caipira, tanto uma quanto outra. Está no meio do caminho. Está no meio do caminho, tá. Exatamente. Ela está envolvendo o interior de São Paulo, toda a parte de Minas Gerais, as novas cidades ali das cidades do interior de Minas e até as grandes cidades também. E a gente começa principalmente falando de São Paulo, que a partir de São Paulo a gente tem a Expedição das Bandeiras. Então, basicamente, a alimentação, né, nossa, inclusive, tanto do estado de São Paulo, como Minas Gerais, a comida mineira, que é maravilhosa, né, do interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, é uma comida o quê? É uma culinária caipira. Por que caipira? Porque, na verdade, nesse momento, você não tinha essas separações, né, dos estados. Era tudo que eles chamavam de paulistânia. E essa paulistânia, onde andavam todos esses tropeiros, bandeirantes, eles, inclusive, para poder se apropriar e poder chegar onde chegaram, imagina, os caras chegaram no Pará, né? Eles tiveram que se adaptar à cultura indígena. E quando eles iam, a pé, normalmente, né, eles levavam um farnel, a gente chama de farnel, que eles tinham que levar para comer. Né? Então, e principal farnel, que era para ter sustância, né, e efetivamente conseguir aguentar a viagem, era uma farinha de mandioca. E eles tinham, além da farinha de mandioca, farinha de milho, tinha tocinho, que era uma coisa que já tinha uma durabilidade maior, porque já estava uma coisa seca, né? Carne seca também. E nesse caminho que eles iam abrir, eles também acabavam plantando para poder ter sobrevivência na volta. O tempo que eles iam ficar ali, a volta era o tempo que já daria os frutos à colheita. E aí eles conseguiriam ter sobrevivência para o retorno, porque ele não sabe quanto tempo ele ia demorar. Às vezes demorava anos uma expedição de bandeira. Isso foi trazido de alguma forma com eles da Europa ou isso foi aprendido aqui com os índios? Isso foi aprendido com os índios, mas teve influência portuguesa. O caipira, na verdade, ele seria a junção, né? Nesses centenas de anos dessas andanças desse colonizador por esse planalto, ele foi se adequando, de certo modo, ao modo de vida indígena. São Paulo já tinha esse tripé índio, português e até um pouco de negro, já, porque já tinha um início de escravidão, né, aqui nessa época. Então você tem, o tripé já existia ali, e depois ele acabou se espalhando pelo Brasil todo, até o momento que eles encontram o ouro. Quando aconteceu isso, as cidades mineiras, principalmente, ficaram superpopulosas e não tinham comida. Então você começa a ter muita gente, começa a ter menos comida e começa a ter que achar alguma alternativa para chegar a comida lá. Aí foram duas alternativas.
internamente, nas cidades mineiras, eles começaram a fazer fazendas. Então, eles montavam, né, nas cidades, ou pelo menos nos pequenos vilarejos, eles montavam pequenas fazendas com os ingredientes que eles tinham na mão. Então, tinha milho, criavam porcos, uma série de coisas ali para poder sustentar essa quantidade de gente que estava aparecendo. Ao mesmo tempo, começaram a vir tropas do sul. São Paulo era uma cidade que, teoricamente, para a época, 1600, já era uma cidade que tinha uma quantidade de recursos um pouco maior do que as cidades mineiras estavam crescendo. E aí São Paulo fornece os alimentos através de mulas. E as pessoas que vão levando essas tropas eram os tropeiros. Conforme eles foram indo, né, os tropeiros deram esse nome. As mulas vinham, inclusive, do sul. Então, teve uma ligação dos Pampas, né, com o São Paulo e depois com Minas. Então, começou a ficar tudo interligado. Isso também foi uma coisa importante. O tipo de alimento seco ainda era mantido. Era mantido. Porque era o que tinha que durar. Era o que tinha que durar. Tá. Então, o alimento que durava era charque, o feijão, o alimento seco. Minas Gerais recebe, além dos ingredientes das fazendas, também recebe esses tropeiros de São Paulo. Esses tropeiros, eles param em algumas regiões, em algumas pequenas cidadezinhas que viram ranchos para poder recebê-los, e nesses ranchos eles começam a preparar, né, os alimentos que eles tinham que comer. Eles fazem aquele tripé, né, que os indígenas já faziam. Então eles montam um tripé, colocam um cabo de madeira e aí um caldeirão para poder fazer a comida, e eles fazem o feijão tropeiro, que aí eles pegam o feijão, eles com a gordura do toucinho, né, e também eles refogam no alho e misturam com farinha, normalmente de mandioca, também tem milho, né, uma das duas, eles sempre tinham as duas disponíveis, e o ovo, né, picadinho e tal, e aí mistura e faz a forma mais tradicional do feijão tropeiro, e aí ela inicia ali. E isso vira uma tradição dentro da culinária de Minas. O que a gente come hoje do feijão tropeiro é exatamente a mesma dinâmica que era feita. Exatamente. O mineiro, ele é muito tradicional, né? E as raízes gastronômicas são as que sempre permanecem mais tempo do que qualquer outra. Então ele mantém essa culinária autêntica. Inclusive a cozinha de Minas, ela é muito famosa por isso. Ela é muito famosa por isso. E ela virou famosa no Brasil por conta de ser autêntica, uma das mais autênticas do país, ser saborosa, a gente já sabe disso, né? Todo mundo gosta muito. Tem a coisa que eu mais fiz durante essa viagem, né, foi comer, e comer muito bem. Não, e eles sabem aproveitar muito bem os recursos que eles têm. Então, do porco, por exemplo, tudo se aproveita. Então, você faz, além de você pode fazer um couro com, né, uma parte da barriga do porco para poder carregar alguma coisa, você pode fazer o tocinho, você faz torresmo, você usa a orelha, enfim. E esse aproveitamento, ele veio da necessidade. Da necessidade. Né? A necessidade, inclusive, isso é um dos motes principais da gastronomia, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral. A necessidade faz com que você crie mais recursos para poder trabalhar com aquele alimento, e aí fica uma culinária um pouco mais rica. E uma coisa que eu percebi muito na Estrada Real é que do restaurante mais simples ao mais requintado, a gente tem a mesma base de tempero. O tempero é o mesmo, o sabor é o mesmo. E, por incrível que pareça, a fartura também. Isso também é uma outra característica, né, da culinária mineira, a fartura. Essa coisa da hospitalidade, da comensalidade. Do receber bem e querer que você fique feliz através da comida. Da comida que está te proporcionando ali. Acho que tem várias explicações aí. Primeiro, assim, também para entender, as cidades mineiras, a partir do momento da mineração, etc. e tal, elas acabaram ficando bastante ricas, algumas. E aí algumas famílias muito ricas, né? Não à toa, se a gente fala também, a gente fala cozinha mineira, mas as casas mineiras, quando eles têm esse dinheiro a mais, essa riqueza aparece, começam a aparecer o barroco.
Então as casas elas começam a ser um pouco mais requintadas, etc. Mas o barroco também invade, inclusive, a cozinha, né? Ele invade com alguns elementos, etc. E tal. Então, olha como a gastronomia, né, a questão do ouro, tudo isso vai se juntando para fazer até um elemento cultural, que é o barroco, que é importante. Eles passaram períodos de superpopulação. Então, enquanto tinha superpopulação, o alimento era escasso. Então, ou ele vinha de São Paulo, através dos tropeiros, ou eles vinham das fazendas, pequenas fazendas que ainda assim não era uma quantidade muito grande. Então, o mineiro, principalmente em algumas cidades, as cidades de Mariana, eles tinham um estigma de não ter comida para servir para as pessoas. Então, eles eram chamados até de gaveteiros, que eles guardavam as comidas que eles tinham na gaveta para não oferecer para visita. Então, isso é completamente o contrário do que a gente sabe hoje da culinária mineira. Mas isso é justamente, é por esse motivo que hoje ele tem, então ele coloca tudo que ele tem. Então, porque antes ele guardava porque não tinha o suficiente. Então, era um motivo meio que de vergonha. Então, na contramão disso, hoje ele faz aquela mesa farta para você poder comer, porque agora ele tem, ele mostra que ele tem, ele não tem mais vergonha. Mas eles guardavam, eles eram chamados de gaveteiros, de guardar os alimentos dentro de gavetas para não ter que servir para visita. Isso e é difícil encontrar alguma família que não cozinha, né? É difícil. Que todos ali não cozinhem. A questão de ter aquela, não só a tradição de comer junto, mas você também tem um ritual, né? O ritual de matar o porco, porque as pequenas fazendas, elas tinham criação do porco, né? Então, mata o porco, aí vira você tem leitão a pururuca, você vai ter o porco na lata, que a gente tem inclusive aqui no Garimpos, tudo isso a gente tem que é bem fazenda mesmo. Então, leitão a pururuca, porco na lata e todos os outros processos, costelinha com canjiquinha e por aí vai. Justamente, o porco é muito presente. É muito presente. Até por ser fácil, né? É uma criação fácil. Ele vai aparecer, um pouquinho depois vai aparecer a carne bovina também, mas aí quando a mineração começa a diminuir. Então a mineração acaba, né? Já foi muito bem explorada, e aí começam a ter um pouco mais de espaços e os rebanhos bovinos chegam. Quando chegam os rebanhos bovinos, tem excesso de leite. Outra forma que a sabedoria popular encontra para o leite durar mais tempo, queijo. Então não é à toa que aí Minas tem os queijos da forma como tem, porque tinha muito gado, tinha muito leite sobrando. O que eu faço com leite sobrando, que dura pouco tempo? Eu faço queijo. Começo a fazer queijo e aí eles são especialistas na arte de fazer queijo no Brasil. Aonde dentro da culinária entra a importância do fogão a lenha? E qual é a diferença que esse fogão a lenha ele dá para o prato? Ótima pergunta. Na verdade, o fogão a lenha, quando os tropeiros eles estavam fazendo as coisas, fazendo o feijão tropeiro, basicamente, eles utilizavam esse tripé e às vezes eles utilizavam também cupinzeiros, que eram cupinzeiros que já não tinham mais cupim, mas que tem todo um formato, e ali foi teoricamente o primeiro fogão a lenha. Mas a questão mais importante do fogão a lenha, se a gente for parar a pensar o fogão a gás e o fogão a lenha, o fogão a lenha teoricamente é mais ecologicamente correto, né? Desde que você use madeira reflorestada, tal, etc e tal. Mas se você tampa no fogão a lenha, você vai ter mais ou menos o mesmo resultado de um fogão a gás. Em compensação, se você faz qualquer coisa no fogão a lenha que fique aberto, e a maior parte dessas produções são abertas, a madeira ela solta uma certa defumação. Essa defumação entra na comida e é o sabor que a gente gosta tanto. Então, e você pode utilizar vários tipos de madeiras. O eucalipto dá uma defumação diferente. Imagina, os italianos usam carvalho. Imagina uma pizza assada e defumada por a madeira de um carvalho. Então, são coisas que o fogão a lenha proporciona. Quer dizer, a madeira influencia tanto na comida quanto na bebida. Por isso as bebidas são curtidas. Sim, são exatamente na madeira, no carvalho, para poder pegar esse aroma. E a gente tem, dentro dessa culinária mineira, a gente tem muitas coisas características, né, da região, muitas coisas específicas. E aí o pessoal aqui do Garimpos trouxe para mim, eu não sei nem falar, não vou nem me arriscar a falar o nome disso daqui. Como que é o nome dessa plantinha diferente? Isso daqui é uma Oropronobis. Orapronobis. Na verdade, essa é uma planta muito comum em Minas Gerais, né, de uma maneira geral ali. E
Aqui em São Paulo a gente usa bastante também, só que ela hoje é considerada uma planta alimentícia, uma planta alimentícia não convencional. Então, que as pessoas não conhecem muito, mas Mais que Minas. e que poderiam utilizar de uma maneira geral. E o nome vem porque os padres, eles tinham muitas plantações dessa planta perto das igrejas, e aí orai por nós. Então eles chamavam de orai por nós, e os coroinhas, depois eles roubavam a planta, e os padres faziam os coroinhas correrem para poder deixar o pé inteiro de orar pro nobis. E aí ela virou esse nomezinho. Então você pode fazer isso refogado, você pode colocar numa salada, ela tem um sabor bem, você pode até experimentar. Então Ela não tem cheiro, não, ela não tem cheiro nenhum, mas crua mesmo você pode... Pode comer também. Vamos lá, vou me arriscar não se nisso assuste, daqui. Opa. Crua você também, porque em saladas ela também vai. É um pouco diferente. É saborosíssima. Então é bastante. A gente tem muitas outras plantas que a gente poderia utilizar, que a gente acaba não utilizando. Vamos lá nesse pudim. Realmente é muito boa. Ela não tem cheiro nenhum, mas no paladar ela explode na boca. Orai por nós. Incrível, Orar pro nobis. Gente, olha, divino mesmo. É coisa divina. Uma coisa muito legal de Minas, que eu não sei se o Brasil sabe disso, se o Brasil não sabe disso, precisa saber. Eu, particularmente, não sabia. Achei muito, muito interessante. Conforme a gente adentrou o interior, né? Sim. Estamos passando por muitas cidades do interior de Minas. Em cada ponto comercial que a gente passou, sempre tinha uma água sendo servida para todo mundo no barro, né, no filtros de barro, e um café. Como que funciona esse brinquedinho aqui? Como é que é o nome dele? É Mariquinha, o nome desse carinha aqui. Aí a gente tem o café. Tá. Né? Logicamente, você tem os 2 açúcares, aí você escolhe qual você vai. Você tem o açúcar mascavo, tem o açúcar refinado, e tem o coadorzinho e a nossa água quente. Aí você coloca o café no coadorzinho aqui. Ó, essa é a quantidade já... É uma quantidade já razoável para fazer um bom café. E aqui a gente usa grãos arábica, que são os melhores, né? Então nós podemos? Podemos, claro. Terminar esse papo com um bom café? Porque nossa viagem pelo interior de São Paulo, em Minas Gerais. Rica dessa forma, Opa. Nossa Senhora. Agora, isso daqui foi só para abrir o apetite, né? Porque eu vou ali na cozinha para mostrar como que esse feijão tropeiro ele é feito. Ó, tô prontinha, já invadi a cozinha do Antônio, né? Antônio, o que você vai fazer de gostoso para mim? Porque para vocês, esse programa tá indo à noite, mas gente, estamos de dia, e eu não vou mentir. A gente está bem na hora do almoço, né, Antônio? Com certeza, é o horário que o povo procura se alimentar direito, né? Para aguentar o dia, né? Com certeza, e a comida mineira, queira ou não queira, é uma comida que ela alimenta. É uma comida forte, de tempero forte. Com certeza. Né? Eu tô bem animada para comer. Antônio, o que a gente vai fazer aqui? Me conta. A gente vai fazer um feijão tropeiro. Tá. Aí o forte deles era o quê? Sempre é a comida armazenada com sal, as carnes salgadas, que seria as carnes de caça, carne de javali, carne de porco, armazenando também na banha, que a banha ela armazena e ela vai proteger o alimento, para que ele não venha estragar. Entendi, então quer dizer, a banha é o nosso conservante natural. Isso, É ela isso. conserva. O feijão tropeiro, que é nada mais, nada menos que um feijão misturado com bacon, linguiça, e a carne que acompanha ele geralmente é uma carne de caça. Tá. Que a gente serve a bisteca do lombo. Tá, que naquela época, na verdade, essa proteína, ela podia existir ou não, né? Porque a Sim. caça podia
não Isso. acontecer. Aí, Podia ser que tinha dia da vaca magra, né? o feijão, Antônio, ele é um feijão específico para isso? Ou é um feijão normal? Nós aqui a gente usa um feijão vermelho. Primeiro a gente põe ele para cozinhar. Esse é o feijão vermelho. Ele fica em torno de 30 minutos, de 30 a 40 minutos após a pressão. Coloca ele para cozinhar, ele já com a linguiça, o bacon. Esse aqui já é o meu pronto. Ele está pré-pronto. Pré-pronto, que seria ele já cozido com bacon. Antônio, quantos desses você faz por semana? Olha, dependendo da semana, dependendo da demanda, chega a fazer uns 30, 40 em média. 30, 40 por semana? Isso. Aí agora a gente parte para aquele feijão, a qual a gente fala que a gente cozinha ele com bacon e a linguiça. Aí a gente põe para finalizar um pouco mais. E o bacon já tá ficando com uma corzinha bonita. Isso. A gente unta a grelha. A gente vem para nosso prato. A bisteca tá bonita. É que a bisteca do lombo, ela é uma carne que ela tem pouca gordura. Mas hoje você tem uma variação. Você pode fazer com bisteca. Ou você Linguiça, pode fazer- até mesmo a linguiça. A gente tem uma linguiça que às vezes as pessoas pedem. Ou até mesmo, como a gente também trabalha com filé de sobrecoxa, a gente de vez em quando tem alguma troca. Aqueles que não gostam da bisteca, Tá, ele vai acrescentar, ele vai trocar. entendi. E aqui, aqui a gente usa um pouco de salsa picada. Seria o ovo. Gente, esta técnica do Antônio de quebrar um ovo dessa forma, eu acho que eu vou passar uma vida tentando e eu não vou conseguir. Mas é simples. É só um pouquinho de... De muitos ovos quebrados de treino, né? Não, mas isso é o de menos. A gente vai fazer como se fosse um ovo mexido. Eu coloco um pouco da cebolinha, mas eu não coloco ela de imediato, porque se eu colocar de imediato ela vai murchar demais. Farinha flocada de milho, fácil de encontrar. Numa panela de ferro fundido, que ele vai garantir que ele vá para a mesa e ele fica um bom tempo, sem que a comida venha perder a temperatura.
Pedra é um antigo aqueduto que foi construído por escravos em 1792. O paredão foi erguido em pedra, areia e óleo de baleia e originalmente ele tinha 13 quilômetros de extensão, mas com a ação do tempo, apenas cerca de 100 metros se mantiveram preservados. O objetivo dessa obra era de captar água da Serra do Caraça até Brumado, onde o ouro era extraído e lavado. Além da visão impressionante que se tem ao caminhar por toda a sua extensão, também é possível subir pelos degraus lateral e conhecer o canal por onde a água passava. Por que Catas Altas se chama Catas Altas? O nosso ouro está no alto, a cata do ouro no alto, nós estamos na montanha. Já saímos da calha do rio e estamos aqui em cima. É por isso Catas Altas. Nós temos cachoeiras, cascatas, catas. São sinônimos, né? Catas altas. Nossa montanha aí, muitas cachoeiras e tal. E quando a chuva aperta, aparecem mais. E tem uma outra folclórica e tal, o Barão de Catas Altas gostava muito de jabuticaba. Ele ia então lá para o quintal da casa dele, chamava as moçoilas, as meninas com aqueles vestidos grandes assim, não se via nem a ponta, nem a canela delas. Levava todo mundo lá para baixo, as meninas e tal, ele sentava embaixo do pé de jabuticaba e ficava lá. Catas Altas, Catas Altas. Essa é a real. Aqui na mina tinha o João, que descia todo domingo para rezar. O João, louco para sair dessa vida de trabalhador de mina, ele estava fadado a morrer ali, ponto. E descia então, ia para a igrejinha aqui no morro, né, para rezar e tal. Chegava na porta da igreja, rapava o pezinho dele lá e tal, e sentava e ia rezar. Vindo lá da Lagoa do Guarda-Mor, é onde morava o Guarda-Mor. Aqui na nossa região nós tínhamos também um Guarda-Mor. Ele cuidava dos interesses da coroa, que como tínhamos ouro, tinha que ter um representante, e tínhamos. Lá da Lagoa vinha Maria, também simplesinha, tadinha e tal. Chegava, limpava o pezinho dela lá e sentava e ia rezar. Os dois começaram a se entreolhar e surgiu um romance, alguma coisinha assim e tal. E
os dois se apaixonaram. Mas como era comum à época, duas coisas eram comuns, né? A briga entre o dono da mina e o guarda-mor. Um cobrava, o outro tinha que pagar. Eles não combinavam, não fazia bem, eles não gostavam um do outro. E era também comum transferir todo aquele ódio, a raiva que eles tinham por alguém para os escravos. Os escravos é que sofriam, não é? Tô com raiva de João, bate Maria, e aí Maria é escrava. Vamos que vamos. E com essa raiva que existia essa ignorância que existia entre esses dois donos dos dois escravos, acabaram não deixando que eles se ficassem juntos e foram mortos barbaramente, cruelmente, ignorantemente. E hoje nasceram então Maria, Joãozinho do lado de lá, e se dão as mãos no céu. Tá escrito. Tá escrito. Qual é a diferença da produção de uva para o de jabuticaba? Ou o processo é o mesmo? Não, o processo é o mesmo. Boa fermentação, tudo é o mesmo. A primeira fermentação você pode deixar de 8 a 12 dias, depois você coa esse vinho todo e vai passar por uma vasilha, né? Ele coado, ele vai um vinho seco, depois se você quiser fazer ele um vinho suado, você adiciona um pouco de açúcar, porque a gente depende do açúcar para a fermentação. Ele fica na vasilha uns 60 dias ainda, faz fermentação. Aí a gente depende do tempo bem fresquinho, bem frio. Quanto mais o ambiente frio, melhor. Tá. Aí depois, 60 dias, a gente olha como é que está. Mas você até engarrafar mesmo uns 90 dias para deitar na garrafa. A gente pode ter um vinho, né? Com acidez, um vinho sem fermentação, sem nada. E a fruta ela fermenta não. Então a gente vai ter um vinho com uma qualidade boa. Garrafas que o Elias me trouxe, eu vim pra cá, na verdade, pra Catas Altas, eu nunca tinha escutado falar de vinho de jabuticaba. Então, nessa nossa viagem, eu vim muito curiosa pra ver como é que era isso. E aí eu já tava achando o vinho de jabuticaba algo, né, excêntrico. Aí o Elias me põe todas essas garrafas aqui na frente e eu vejo isso daqui, ó, vinho artesanal de laranja. Tem laranja, por exemplo, eles vinho de laranja. Aí, imagina, perguntei pro Elias, então, o branco seria esse? Ele falou, não, o de jabuticaba também dá para fazer o branco. Claro, é só não adicionar a casca, né? Então ele dá certo pro branco também. Agora, e o de laranja, Elias? Isso foi um experimento também, como os seus tios lá? Esse também é bem antigo. Inclusive em Catas Altas, só tem, hoje não tem mais ninguém que faz. Mas ainda tinha 3 pessoas em Catas Altas que faziam esse vinho. Era um vinho também bem trabalhoso, o processo bem diferente. Imagino, a fermentação é outra, bem né? diferente do vinho de jabuticaba, né? E do vinho de uva. É um vinho que você tem que ter a laranja certa, né? É uma laranja que não pode estar casca, nem nada, não está semente, nem bagaço. Você tem que tirar tudo o caldo, apurar ali. É um vinho também, basta um ano para você ser engarrafado. Não consegue menos do que ele isso. Não apura. E ter a laranja certa, né? Você tem um vinho bom. É um vinho também que o álcool dele fica um pouco mais do que o jabuticaba. Ah, é? Pelo tempo que você tem que deixar. Ele costuma dar até 16 de álcool. Então ele é um vinho bem forte. É bem forte. É isso mesmo. Não imaginava isso, gente. Minas está me surpreendendo cada vez mais. Elias, vamos degustar isso porque eu estou muito curiosa para saber.
mais alicorado, o mais antigo, né? É porque ele está conservando o açúcar. Agora esse não, ele vai, a tendência dele é ele manter esse mesmo aí, esse vinho, né? O vinho seco. Mas ele ele é muito mais suave que esse. Outros falam que é um vinho mais antigo, mais velho, é um vinho de quase 3 anos, e esse foi feito assim. Então acaba... E os outros são cachaça, né? Que aí, o de uva você experimentou? Não, o de uva o quê? De cachaça de uva, né? Não, esse é vinho de uva, só para você experimentar. Esse é o vinho. Esse é o vinho de uva. O vinho de uva, né? Era bem coisa mesmo. Pode experimentar pra você ver, você que tá querendo jabuticaba travando, dura. Eu nunca comi na minha vida uma jabuticaba. E você percebe que tá uma jabuticaba mais graúda do que a de lá. Né? Você vê que... já tá uma jabuticaba, né, mochibenta aí, ó. Então... Percebe como é que é a casca dura? É gostosa. Ela é carnuda, né? Bem diferente, né? E o caroço? O caroço não é bom não, mas desfaz dele. Ela é bem carnuda. Você já chegou numa cidade pequena, onde o número de igrejas era maior do que o necessário para o número de habitantes? Então, Mariana conseguiu superar tudo isso colocando, 2 igrejas, uma ao lado da outra.